Apesar da proibição de eventos de carnaval, aglomerações são registradas em várias partes do país. Multidões sem máscaras em praias, ruas, bares lotados e festas foram flagradas em diversas cidades do Brasil ao longo deste final de semana. O desrespeito às regras tem marcado este período. É isso mesmo, Tayana. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o André Lozano. Ele é advogado, criminalista. Bom dia, doutor André. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem, Tayana? Tudo bem, Julie? É um prazer estar com vocês e com os ouvintes. Doutor, o caso de um bar ou restaurante, então, desrespeitar aí os decretos do controle sanitário, principalmente nesse período de carnaval, qual é o procedimento para denúncia? O que acontece nesse caso? O que fazer? Explica um pouquinho para quem está em casa. É importante que, quando o nosso ouvinte verificar que existe um bar, existe uma festa, algum evento clandestino, né, uma vez que estão proibidas as aglomerações, ele faça uma denúncia ou junto à polícia, que pode ser feita pelo 190, ou junto à vigilância sanitária, que o telefone é 0800 771 3541. Isso aqui no estado de São Paulo. Nos outros estados, é importante que ele chame a polícia ou busque a vigilância sanitária, o telefone da vigilância sanitária do seu estado. Agora, doutor, uma outra questão. O senhor deu um número agora justamente do telefone para fazer essas denúncias, não é? Esse tipo de denúncia pode ser feito em qual sentido? Você viu uma festa acontecendo próximo à sua casa, você viu nas redes sociais, então, um panfleto, alguma coisa falando de festas, todo esse tipo de manifestação pode ser feita através desse número que o senhor falou. As pessoas Exatamente. Não precisam se identificar, é isso, né? Exatamente. Qualquer tipo de denúncia pode ser feito através desse número. Pode ser uma festa que está acontecendo naquele exato momento, uma festa que a pessoa ficou sabendo pelas redes sociais, até mesmo pelo WhatsApp, ou que pegou algum panfleto na rua. Qualquer tipo de festa, qualquer tipo de evento que gere aglomeração pode ser denunciado tanto pelo 190 quanto pelo telefone da vigilância sanitária. Agora, no caso, né, de um show, por exemplo, clandestino, o artista também pode ser responsabilizado pelo ato, pela festa, pela aglomeração feita aí nesse período? O artista, apesar dele ser contratado, ele também pode responder pela aglomeração, uma vez que o nome dele é utilizado para festas e ele sabe da proibição. Ele sabe que não é permitido, que não está permitido a realização de festas nesse período, a realização de eventos. Então, caso esse artista, ele mesmo assim se apresente, ele pode ser multado, como também ele pode ser punido, inclusive criminalmente, caso a justiça assim entenda. Doutor, isso mesmo em caso que ele tenha sido contratado. Então, ele pode responder e o contratante também, é isso? Sim, tanto ele quanto o contratante, porque o que acontece, ele sabe dessa proibição e ele faz parte do evento. Muitas vezes, um show de um artista famoso não está acontecendo por causa dele. Caso não exista caso o artista se recusasse a se apresentar, esse evento não ocorreria. Então, ele é uma parte importantíssima desse evento. Por isso, ele pode ser também punido. Agora, doutor, os decretos sanitários têm um prazo de validade diferente das leis, né? Como é que funciona, nesse caso, essas medidas que são desrespeitadas? Oficialmente, como é que é a função, então, da justiça nesse momento? É feita a denúncia, alguém, então, da prefeitura local vai lá e efetivamente vê, né, efetivamente, que esse desrespeito está acontecendo. O que acontece? As pessoas saem de lá presas, as pessoas saem de lá com uma multa. Como é que funciona? Judicialmente, a que eles respondem? Teoricamente, como se trata de decretos, eles saem com uma multa, porque o que acontece? O decreto, ele pode ser temporário ou não, no caso do coronavírus ele é temporário,
mas ele não atua na esfera criminal. Então, via de regra, as pessoas que estão nesse evento e as pessoas que organizaram o evento, eles são multados. Porém, é possível que a pessoa saia presa, certo? Porque ele está infringindo o artigo 268 do Código Penal, que é desobedecer uma determinação da autoridade pública que visa impedir a propagação de pandemia, a propagação de uma doença. Nesse caso, tanto as pessoas que estão lá como o organizador, eles podem sim ser levados à delegacia para responder por esse crime. Agora, doutor, em alguns decretos prevê então o pagamento de uma multa para quem desrespeitar, né, o decreto. O que acontece com quem não pagar o valor devido? Quem não paga a multa, o nome é lançado na dívida ativa do Estado ou do município, de acordo com o decreto. Dessa forma, ele vai ter que pagar essa multa judicialmente. Então, o Estado ele vai executar aquela pessoa, ele vai fazer com que aquela pessoa pague aquele valor devido. E enquanto ela não pagar, o nome dela vai ficar com restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ou seja, ele não vai conseguir financiar um imóvel, não vai conseguir fazer um empréstimo. Basicamente, a vida civil dele vai ficar, de certa forma, travada, uma vez que ele não vai poder fazer nenhum empréstimo, não vai poder comprar imóveis, comprar carros, fazer financiamentos. Agora, doutor, a gente está falando então de fiscalização, né? Para que essas festas clandestinas, aglomerações e afins sejam barradas, é preciso ter a fiscalização. Claro que a sociedade tem um papel importante nas denúncias, mas o papel também das prefeituras e poder público é fiscalizar. O que me parece é que nem sempre os agentes de fiscalização são suficientes para os números de festas, né, e aglomerações. Isso porque em algumas reportagens que eu tenho lido nesses últimos dias de carnaval, dizem justamente isso, né? Você tem poucas pessoas na rua para fazer esse serviço. Também fica difícil, né? Sim, isso é um problema muito maior, principalmente durante o carnaval, porque tanto os municípios quanto o Estado, eles se preparam para ter uma fiscalização para dias normais, para fins de semana que existem poucos eventos. No carnaval, esses eventos tendem a explodir, a tendência é que existam muito mais festas clandestinas. Afinal, o pessoal já está um ano praticamente dentro de casa e estão ansiosos para sair. Muitas pessoas acabam colocando essa vontade de sair, essa vontade de se divertir na frente da responsabilidade, na frente da própria saúde e da saúde das demais pessoas, inclusive de seus familiares. Mas tanto os estados quanto os municípios, em geral, eles estão sim fazendo a fiscalização, porém, com o carnaval fica muito mais difícil, porque esse número tende a ser muito maior do que em dias normais. Agora, doutor, o STF garantiu, então, né, e autonomia aos estados e aos municípios quanto ao controle da pandemia. Dessa forma, então, vamos usar como exemplo a questão do carnaval. Por exemplo, o carnaval foi cancelado aqui no estado de São Paulo, mas o município pode, por exemplo, fazer essa festa? O município não pode fazer essa festa. O que acontece? Existe uma questão de hierarquia entre normas. Então, como funciona isso aí? O Estado, ele dita as normas gerais e o município, ele dita as normas específicas. Então, a lei estadual está acima da lei municipal. O que a lei municipal pode fazer? Ela pode complementar a lei estadual no que a lei estadual for omissa, no que a lei estadual não silenciar, não falar nada. Então, uma lei que contraria, uma lei municipal de uma cidade que contraria a lei do Estado, ela é absolutamente inválida e inconstitucional, certo? Então, se o Estado ele proibiu a realização de eventos no Carnaval, o município, ele de forma alguma pode permitir essas festas, pode permitir qualquer evento ou qualquer aglomeração. Doutor, aproveitando a sua fala, então, quando o senhor fala com relação às normas do Estado
e dos municípios, e que pode se tornar, então, inconstitucional essas normas do município se não seguirem as do Estado, vamos puxar um pouquinho o final do ano, né? Porque vai de encontro ao que o senhor falou. No final do ano, nós tínhamos, em alguns momentos de Natal e Ano Novo, fase vermelha, segundo o governo do Estado de São Paulo. Porém, nós sabemos que muitos municípios, principalmente de praianos, não seguiram. Muitos deles ficaram na fase amarela e muitos deles estão sofrendo hoje com o aumento da Covid-19. Isso, então, pode causar algum dano jurídico para esses municípios, é isso? Pode causar um dano jurídico e, inclusive, há o entendimento de que isso se trata de crime de responsabilidade por parte do prefeito, que permite esse tipo de aglomeração, esse tipo de evento. Então, caso o prefeito, caso a Câmara dos Vereadores entenda, pode, inclusive, iniciar um processo de impeachment contra esses prefeitos. Ainda aproveitando, Tayana, essa questão, principalmente das nossas cidades litorâneas, a gente sabe que nem todas as pessoas, mesmo com a revogação do carnaval e do feriado ontem e hoje, algumas pessoas não estão trabalhando, alguns setores não estão trabalhando. A gente viu também notícias de que o litoral tem bastante gente. Mas as prefeituras, então, no caso das cidades litorâneas, elas podem impedir desses turistas entrarem na cidade? Como é que funciona essa questão jurídica também, do ir e vir? Certo, isso é uma questão muito importante e inclusive, acaba tendo divergências. O que eu entendo é que a prefeitura ela não pode impedir a entrada de pessoas na cidade. Existem pessoas que entendem de forma diferente, mas eu entendo que não, que a prefeitura ela não pode impedir que as pessoas ingressem na cidade, porém ela pode tomar medidas que restringam o acesso, né? Por exemplo, ela pode impedir que as pessoas fiquem nas praias, por exemplo. Além disso, ela pode determinar que os hotéis e pousadas não recebam turistas e que as pessoas não aluguem os imóveis. Isso sim pode ser feito, que é uma forma também de restringir a entrada das pessoas. Agora, há algumas pessoas que entendem, alguns juristas que entendem, que inclusive pode-se impedir a entrada de pessoas, a entrada de veículos de outras cidades naquele município. Usando já essa fala também do senhor, a gente sabe, principalmente no começo da pandemia, né, Júlia, a gente via aí em alguns estados, em algumas cidades, o senhor até falou, né, de impedir carros de outras cidades de entrar. A gente via, né, casos de algumas pessoas que só podiam, por exemplo, ir até o litoral se tivesse um comprovante de que tem um imóvel lá, por exemplo. Ou então cidades até de outros estados que colocavam barreiras mesmo nas estradas para que outros carros não pudessem entrar. Essa medida é legal? Isso cabe ao município, por exemplo, fazer esse tipo de barreira, digamos assim? Porque a gente sabe também, usando a fala do senhor, que o município pode, por exemplo, fechar a rede hoteleira para não receber tantos turistas, mas ele pode bloquear estradas? Não pode bloquear estradas, né, principalmente porque as estradas são de competência, são ou federais ou estaduais, então o município ele não tem o poder para gerir as estradas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a liberdade de locomoção só pode ser restringida por parte da União, ou seja, por parte da federação. No caso, seria o presidente Jair Bolsonaro ou o Congresso, que poderia fazer isso. Aliás, o presidente, principalmente pela decretação do estado de sítio, por exemplo, devido a essa pandemia, o que não foi feito. Então, não poderia restringir dessa forma a circulação, até porque é importante a gente dizer que muitas pessoas elas não estão indo para cidades, mesmo que sejam cidades litorâneas, para se divertir, elas podem estar indo para cuidar de um familiar que está enfermo, para cuidar de assuntos particulares e não apenas para turismo. E, inclusive, pode ser extremamente necessária a ida daquela pessoa à cidade, mesmo que ela não resida naquela cidade. Então, nesse ponto, é absolutamente inconstitucional que o município ele feche estradas e também eu entendo que é inconstitucional restringir a entrada de qualquer pessoa. Pessoas principalmente, mas veículos também acredito que não possam ser
impedidos de ingressar nas cidades. Tá certo, o doutor André Lozano, advogado criminalista, conversou aqui um pouquinho com a gente sobre essa questão tão importante. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, doutor. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigada, doutor. Bom trabalho. Importante, né, essa questão jurídica, para que a gente entenda também quais são as sanções de quem desrespeita, né, a lei.